Olá, meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos no YouTube e à quarta aula sobre macros e VBA no Excel. Esta aula vai ser um pouco mais prática. Nós vamos criar uma planilha que seja fácil para que um usuário que vai receber os seus dados possa utilizá-la. Normalmente no Excel, quando você está criando a sua macro, quando você está criando uma planilha, pode acontecer de outras pessoas também fazerem uso dela. Essas pessoas, podem não ter o mesmo grau de conhecimento que você tem para a ferramenta. E o que vai acontecer é que ela pode realizar uma operação errada. Para evitar que isso aconteça, nós podemos criar macros e essas macros vão responder às ações do nosso usuário. E o que é melhor, nessa aula eu vou ensinar você a a inserir essas macros, relacioná-las com botões de ações. Botões que são encontrados na guia Desenvolvedor do Excel. Vamos lá! Primeiro passo, vou abrir aqui o nosso Excel 2013. Se você estiver utilizando o Excel em outras versões, não se preocupe, você também vai conseguir fazer essa ação. Lá na seção de Downloads, você vai encontrar uma planilha chamada Macros VBA, Aula 4 Explicação. No portal sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd, esses documentos que eu vou gravar, que eu vou utilizar nesta aula, estarão disponíveis para download. Vamos lá. Esta é uma lista de alunos de um colégio. Como eu faço para criar algumas macros que vão facilitar a operação desta planilha, como, por exemplo, impressão, classificação dos dados e outros recursos que eu precise para analisar? Nós vamos utilizar botões para fazer essa classificação. Mas, antes de começarmos a gravação das nossas macros, lembre-se que nós tínhamos as posições absolutas, de células absolutas, e as referências relativas. Para evitar que a minha macro dê erro, eu já vou começar inserindo aqui uma coluna. Perceba que isso não está sendo feito pela macro. Vou aumentar um pouquinho o espaço dessa coluna e vou preenchê-la de uma cor padrão. Vamos colocar aqui um tom de azul. Esta região aqui à esquerda da coluna A vai servir para que eu coloque os botões que vão realizar as determinadas ações das minhas macros. Vamos classificar as nossas macros. Esqueça essa coluna por enquanto. Primeiro passo, vamos criar a primeira macro, que vai se chamar classificar por nome. Vou gravar na minha pasta de trabalho, eu não quero que ela fique gravada no Excel, porque isso é um serviço relacionado apenas a esta planilha. E vou pressionar o botão OK. A descrição você sabe que é meramente um detalhe informativo com relação à sua macro. Pressionando OK, nós já estamos fazendo a gravação da macro. O que eu preciso fazer? Classificá-la por nome. Quando você vai classificar uma planilha e ela tem apenas uma coluna de chave de classificação, você pode clicar sobre qualquer célula, nunca selecione a coluna inteira, lembre-se disso, clique sobre a célula e na guia Dados vamos clicar no botão Classificação Crescente. Está pronta a nossa primeira macro. Os alunos foram classificados em ordem crescente. Vou interromper a gravação da macro e podemos agora partir para a segunda macro. Não se preocupe com os botões ainda, nós já vamos falar sobre eles. O próximo passo é criar a nossa segunda macro, e ela vai se chamar classificar por nome e número. Vou pressionar OK e novamente nossos dados estão preparados, estão prontos para serem classificados. Agora um detalhe, ao invés de selecionar apenas os meus dados, eu vou selecionar todas as colunas que contêm dados, não apenas uma. Vou clicar em classificar e dessa vez vou dizer que eu quero classificar por série e, na sequência, eu quero classificar por número, ambos em ordem crescente. Assim que pressionar OK, você vai ver que os seus dados foram classificados por série, seguidas de número. Para evitar que os dados fiquem selecionados como estão, eu vou voltar a clicar sobre a célula B1. E aí sim vou interromper a minha macro. Pronto, já temos duas macros gravadas, classificar por nome e por série e por número. Temos ainda uma outra macro que podemos inserir. Vamos dizer que eu quero configurar também essa página para impressão. Vou clicar então aqui no botão para gravar macro, vou chamá-la de configurar página e vou pressionar o OK. Não deu conflito com a macro que gravamos na aula anterior, porque a macro anterior está salva na minha pasta pessoal de macros, e esta vai ser salva apenas nesta planilha. O que nós vamos fazer então agora é selecionar todos os nossos dados, desta vez pressionando Ctrl ou asterisco. Vamos entrar em Layout de página, vamos definir a nossa área de impressão. Vou dizer que a orientação desse papel é a paisagem.
Vou imprimir como títulos a coluna, a linha 1, e, na verdade, quero imprimir também como colunas para repetir à esquerda a informação da série e do número do aluno. Você que sabe que faz impressão já no Excel, sabe que isso é necessário porque o relatório é muito largo. Vou dizer aqui que eu quero um rodapé, que vai ser apenas o número da página, só para facilitar que eu não me perca e acabe atrapalhando, embaralhando as páginas. Vou dizer que eu quero essa margem na horizontal e vou pressionar OK. A minha impressão também já foi configurada. Para facilitar, vamos ver onde está ocorrendo a quebra. Veja que está ocorrendo a quebra aqui. É muita informação realmente para que eu fale para o Excel. Excel, comprima esse relatório para que saia em apenas uma página. Bom, como não vai dar certo, eu vou voltar aqui a barra para a posição inicial, vou clicar sobre a célula B1 e vou interromper a gravação da macro. Note que nós temos agora 3 macros gravadas. No começo da aula, eu informei que nós colocaríamos essas macros vinculadas a botões na nossa planilha. Mas como é que eu posso fazer isso? Muito simples. Primeiro passo, a guia desenvolvedor ela tem que estar ativa para que você visualize no Excel os botões que nós precisamos inserir. Caso você não esteja com a guia desenvolvedor ativa, veja só, eu vou interromper um pouquinho a gravação para ocultar esta guia desenvolvedor. Pronto. Como eu faço para exibir então este menu desenvolvedor? Os itens Load Test e Team que você está vendo aí na minha tela são itens que foram instalados junto com o pacote do Visual Studio. Eu sou analista de sistemas, trabalho com o Visual Studio, por isso ele coloca esses complementos no Excel. Se você está utilizando a versão Home ou outras versões do Excel, provavelmente você não tem essas duas guias. Como eu ativo a guia desenvolvedor? Usando o Excel 2010 e o Excel 2013. Esse procedimento é o mesmo para as duas versões. Você deve clicar sobre o botão Backstage ou a guia Arquivo, clicar em Opções e, na sequência, você deve clicar aqui em Personalizar faixa de opções. À direita deste menu, você tem aqui como guias principais a guia Desenvolvedor oculta. Clique sobre Guia Desenvolvedor e pressione o botão OK. Ela vai aparecer. Vamos inserir então agora um botão para executar a nossa primeira macro. Veja só, Desenvolvedor, Inserir. Há 2 tipos de controles nas nossas planilhas. O controle de formulário, que é um item que já vem previamente configurado pelo Excel, e os controles ActiveX. Os controles ActiveX requerem programação VBA. Nós vamos utilizar os controles de formulário que não precisam desta programação específica. Você pode utilizá-los de qualquer maneira. Vamos inserir o nosso primeiro botão clicando no botão Inserir, clicando sobre esse primeiro item, que é um botão de controle de formulário, e perceba que o mouse mudou, o cursor do mouse mudou. Eu devo segurar o botão esquerdo e arrastar, desenhando o botão na minha tela. Assim que eu soltar o mouse, eu terei criado o meu primeiro botão. Mas, antes de utilizarmos esse botão, o Excel pergunta: Alessandro, qual macro que você quer atribuir a esse botão? Esse é um dos recursos do botão de controle de formulário. Eu quero classificar por nome. Vou pressionar aqui o botão OK e o meu primeiro botão já está pronto para realizar a ação. Mas falta apenas um detalhe: configurá-lo. Vamos clicar sobre o texto e você pode editar esse texto escrevendo classificar por nome. Como não ficou muito bem ajustado o texto no botão, você pode aumentar o tamanho dele de forma que o texto fique bem visível na tela. Outra característica de um botão é que você pode clicar com o botão direito nele e formatar o controle. Aconselho você a entrar aqui no item Propriedades e pedir para não mover ou dimensionar com a célula. Ele já vem configurado no 2013 para não ser impresso. Vou clicar em OK. Eu posso agora dimensionar a minha célula, que esse botão não vai mais sofrer alterações junto com ela. Bom, para que esse botão funcione, perceba que eu tenho que tirar o foco dele. Eu tenho que clicar na minha planilha e esse botão já está pronto para operar. Não preciso fazer mais nada. Observe, um clique nesse botão vai classificar a minha planilha por nome. Foi feito, de forma muito rápida. Vamos inserir o segundo botão. Dessa vez, eu vou arrastá-lo novamente aqui na planilha, veja só. Vou desenhar o botão agora um pouco maior. Vamos utilizar o classificar por nome e número e pressionar o botão OK. Clico sobre o botão,
Vou editar o texto para classificar por série e número. Clicando fora do botão, eu esqueci, botão direito, formatar controle e, está no modo de edição ainda. Botão direito, formatar controle e aí sim nas propriedades eu que peço para não mover. Vou ter que puxar um pouquinho mais para baixo o botão, pois ele cortou o número. Prontinho. Vamos ver se ele funciona? Vou clicar sobre ele. Classificou por nome e número. E agora classificou por nome. Note como é rápido o processo e você quase nem percebe. Você está vendo a tela oscilar, mas isso é por causa de um controle que ainda podemos colocar no VBA para melhorar esse refresh de tela. Nas aulas de VBA eu vou ensinar a você a fazer isso. O usuário não precisa nem ver a ação sendo executada. Basta clicar no botão que os dados milagrosamente vão aparecer na ordem que ele quer, sem que ele veja o que está sendo feito. Bom, o que nós vamos fazer agora é, novamente, criar o terceiro botão. Esse terceiro botão ele vai se chamar, vamos lá, vamos desenhar, configurar página. Vamos clicar sobre o configurar página, vou clicar sobre o texto. Perceba como o processo vai ficando mais fácil. Você não precisa mais perder tempo, você não precisa ter medo de usar o recurso. Você pode ser criativo para criar as suas planilhas de forma que o usuário não tenha muito trabalho. Nas aulas de macro, provavelmente na próxima aula eu vou ensinar a você como criar uma planilha para inserir dados como um controle de estoque simples usando macros. Cliquei fora, botão direito no botão, vamos formatar o controle e pedir para ele não mover. Você só consegue alterar as propriedades de um botão se você clicar com o botão direito sobre ele e entrar no modo de edição. Já cliquei na formatação do controle, vamos ver se ele funciona. Vou clicar sobre configurar página. Pronto, a página foi configurada para impressão. Posso classificar por nome, configurar a página novamente. Apenas um detalhe, esta nossa lista ela possui um número fixo de linhas, que é de 778. A nossa macro configurar página ela foi definida justamente para 778 linhas. Para que você possa deixar essa configuração de impressão dinâmica, assista a aula 3, gravada anteriormente, para que você possa criar aquela forma de deixar a sua range, a sua faixa de células dinâmica, para que a configuração de página funcione adequadamente. Bom, aí vai a sua criatividade. Você pode formatar, você pode criar linhas, você pode mudar as cores, de forma que o seu usuário vai sempre utilizar os seus recursos. Veja só, dê destaque para os seus botões para que o usuário saiba o que fazer sem ter que manipular a sua planilha. Fácil. Vou salvar essa planilha agora com o nome de gabarito para que você possa fazer o download dela e praticar esses conceitos. A planilha de explicação ela está sendo feita, ela foi gravada de forma que não tenha nenhuma macro para você poder criar as suas. Cuidado com esta mensagem. Se nós pressionarmos o botão sim, as macros serão perdidas. Lembre-se que eu falei na primeira aula sobre os recursos da planilha com macro. Temos que escolher uma pasta de trabalho habilitada para macro para criar essas gravações. O gabarito, então, está habilitado para macro e a outra planilha não. Importante, na aula que vem, antes de começarmos a fazer a movimentação do estoque, vou dar uma dica extremamente importante sobre como executar as suas macros. É isso, mais uma aula do curso de VBA do Excel. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Perceba que eu estou falando muito pouco ainda sobre código, porque você precisa ter esse conceito de macros antes de começarmos a fazer propriamente a programação. E se você tiver dúvidas, entre lá no nosso blog, no sigonerd.com, deixe seu comentário. Eu tenho recebido bastante e-mails de elogios, de dúvidas com relação às aulas, mas utilize o blog, pois outras pessoas também que acessam podem ajudar você com a dúvida. Recebo os e-mails, respondo todos com muito prazer, mas devido às atividades posso demorar um pouquinho para dar as respostas. Agradeço a você por essa paciência, por essa atenção. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que esse curso vai agregar bastante à sua vida profissional. Um abraço, até lá!